Segundo a Bíblia, ocorrerá na metade final de um período de 7 anos, e será um período mais aflitivo de toda a história da humanidade. Então, olhando esse conceito dele, eu achei interessante, porque nós temos quatro correntes, pelo menos aí, quatro correntes mais conhecidas, que é o pré-tribulacionismo, que defendemos. A igreja será arrebatada antes dos 7 anos de tribulação. O mid-tribulacionismo, ou mesotribulacionismo, que a igreja seria arrebatada no meio dos 7 anos. Pré-ira, que seria a igreja será arrebatada, eles não dão o tempo, mas para eles a ira de Deus ela ocorre lá no final, quase no final dos 7 anos. Não é no final. Alguns colocam que seria se nós computarmos pelos meses, nós temos os primeiros 3 anos e meio, porque a semana é dividida em duas partes, então, os primeiros 3 anos e meio seriam 42 meses, e os 3 anos e meio finais seriam 42 meses. Então, daria 84 meses. E digamos que na pré-ira, a igreja seria arrebatada no 63º mês, porque eles falam da ira do homem, a ira do diabo e a ira de Deus. E põe a ira de Deus lá pro finalzinho. E nós não cremos assim, nós acreditamos que a ira de Deus, ela engloba toda semana. Baseados em que nós acreditamos assim? Baseados nos juízos de Deus que se desencadearão no período. Então, antes de abrir o livro da herança, tem um livro lá no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, que nós chamamos de livro da herança. Os irmãos devem se lembrar que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, há um livro fechado com 7 selos, como ocorria no período romano, a questão dos testamentos, né? E Cristo é o nosso testador. E então ele é dito lá, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Então, tem 7 selos envolvendo este livro da herança. E este livro da herança será aberto, e que herança é essa? A herança começa com o milênio é uma herança para nós, e os irmãos devem se lembrar que no livro de Mateus, no capítulo 25, o Senhor Jesus diz: Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino. Então, o reino é uma herança. E o estado eterno também é uma herança. Então, aquele livro da herança, ele está envolvido com 7 selos. No sétimo selo, está dentro do sétimo selo, 7 trombetas. E no toque da sétima trombeta estão 7 taças da ira, da ira. Então, eu peço aos irmãos que abram Apocalipse 15, e isso nos dá a tranquilidade de dizer que esse pessoal que acredita na pré-ira, e aí tem o dispensacionalismo progressivo, que tem pessoas que acreditam, uma boa parte, uma boa gama que acredita nessa tese da pré-ira, e o livro vai falar um pouco sobre ela. Quando vocês pegarem, vocês vão poder ver o que pensa a pré-ira. Eu não vou poder estender muito aqui, mas no capítulo 15, verso 1 de Apocalipse, diz assim: Vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, ou salvas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Nelas é consumada a ira de Deus. Então, quando ele diz que nelas é consumada a ira de Deus, dá-nos a ideia de que essa ira já tinha começado. Então, para nós, a ira começa no início dos 7 anos, com esses 21 juízos da ira de Deus. São 21 juízos, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, indo um pouco mais adiante, existe o pós-tribulacionismo. Quando vocês quiserem perguntar, poderão me interromper. Então, Eu quero, eu quero.
só fechando aqui, existe o pós-tribulacionismo que acredita que a igreja vai ser arrebatada no final dos 7 anos. Então, só fechando aqui, sintetizando, pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada antes dos 7 anos, ou da 70ª semana de Daniel, mid, no meio dos 7 anos, ou meso-tribulacionismo, pré-ira, no primeiro terço da segunda, dos 3 anos e meio finais, e pós-tribulacionismo, a igreja é arrebatada no final da tribulação. Essa é a nossa abertura para nós nos atermos mais ao pré-tribulacionismo e falarmos dessa hora do arrebatamento. Pronto, irmã Elias. Eu repito a minha afirmação, eu achei que eu sabia alguma coisa, então realmente não é. Pastor, você, eu gostaria que pudesse explicar novamente. Na minha concepção, eu estou entendendo que você está dando um outro argumento para justificar a nossa posição de pré-tribulacionista. Então, esses argumentos que você usou com respeito à herança, não é isso? Eu creio que é isso. E se for, eu gostaria de ouvir de novo, não sei os outros irmãos aí, mas eu queria ouvir de novo essa parte. Eu sei que está no livro, mas é bom a gente fixar um pouquinho, porque eu achei muito interessante isso aí. É o meu comentário. Não sei se alguém tem mais algum outro comentário. Aí eu vou. Tem mais alguém? Então, Só fazer uma colocação, pastor, para as pessoas novas que estão chegando e mesmo os anteriores. O que o pastor Evaldo está colocando é: nós, batistas regulares, defendemos a posição pré-tribulacionista, que Cristo vai arrebatar a sua igreja antes da tribulação. Porém, hoje, até dentro do movimento batista regular, existem umas rachaduras e tem pastores defendendo essas outras posições, não tanto até lá o final. Mas os presbiterianos, a convenção e muitos outros estão muito mais para essas outras posições do que para o pré-milenismo. Então, até quando um pastor na convenção se declara pré-milenista, ele é discriminado, ele é rotulado como um atrasado, entendeu? Então, a posição de pré-tribulacionismo é uma posição batista regular. Existe na Assembleia de Deus muitos pastores que defendem isso, existem outros pastores independentes que defendem essa posição, não é só exclusiva nossa. Mas só para os irmãos entenderem isso, ele está mostrando as quatro, porque quando você estuda a nível de seminário, você vê em cada ponto da escatologia, você vê as várias posições, né? Então, ele está mostrando que existem todas essas, né? Só esclarecendo esse ponto para que os irmãos possam captar esse detalhe. então, para explicar ao irmão Elias, e a pergunta é bem interessante, essa questão do argumento, então, centrados primeiramente no argumento da interpretação do Apocalipse, nós temos, por exemplo, para chegar no livro da herança, eu vou ter que discorrer um pouco sobre isso. Então, quando a gente abre Apocalipse 1 e o versículo de número, os irmãos podem acompanhar, capítulo 1, versículo de número 19, essa é uma visão futurista do livro do Apocalipse, que nós somos futuristas, ou seja, nós queremos. Se alguém perguntar assim para o pastor, para o irmão, algum irmão questionar, ô pastor, em que parte do Apocalipse nós estamos hoje, nesse tempo de crise, nesse tempo em que o mundo foi pontuado pelo irmão Elias, bem pontuado, o mundo vai de mal a pior, isso é Paulo dizendo a Timóteo, enganando, os homens do mundo vão de mal a pior, enganando e sendo enganados, estamos nos últimos dias da igreja. Então, a nossa visão, em que capítulo nós estamos do Apocalipse? Nós estamos no capítulo 2 e no capítulo 3. Essa é a realidade. Então, para nós, em termos de porcentagem, nós temos aí quase em torno de, eu não posso precisar, mas 90% do Apocalipse ainda não foi cumprido. Então, tem desses grupos aí que acreditam que o Apocalipse já está. A corrente pretérita diz que o Apocalipse já se cumpriu quase todo.
é um livro do passado. Então, para nós, a gente olha para o verso 19 e é Jesus quem fala, ele diz, escreve. Ele está falando do livro, né? Ele diz, escreve as coisas que tens visto, passado, do Apocalipse, as coisas que são, presente do Apocalipse, e as coisas que depois destas hão de acontecer, futuro do Apocalipse. Então, aqui está a divisão passado, presente e futuro. Então, quando a gente olha aqui, do verso 18 para o início, vamos dizer assim, do verso 9 do Apocalipse até o versículo 18, foi a visão que João teve na ilha de Patmos. E ele teve a visão do Senhor Jesus Cristo, uma visão bem interessante, porque cada situação circunstancial daquela visão na ilha de Patmos foi usada pelo próprio Cristo nessa revelação para se revelar às 7 igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele diz, escreve as coisas que tem visto. O que você viu até agora, João, escreva. É o passado do Apocalipse. Então, o passado do Apocalipse está em Jesus Cristo se revelar a João na ilha de Patmos e levantá-lo, né? Tocar na sua destra, né? Tocar no seu lado direito e levantá-lo e dizer para ele que ele deveria escrever as coisas que são. O que seriam as coisas que são? As mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor. As mensagens daquelas 7 igrejas, o número 7 é bem interessante, que é o número da perfeição. Então, falando aquelas igrejas, ele também estaria estendendo para as nossas igrejas na contemporaneidade. Então, quando eu acho interessante, irmãos, que quando a gente olha, por exemplo, há uma repetição de uma expressão que eu acho que fala bem de perto ao nosso coração, que eu vou ler com os irmãos agora rapidinho. Então, quando ele fala a igreja de Éfeso, no capítulo 2, lá no versículo de número 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na igreja de Esmirna, aí é o versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na igreja a terceira igreja, a de Pérgamo, ele diz no verso 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na igreja de Tiatira, lá no versículo de número 29, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 3, a gente já entra na igreja de Sardo, no verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na carta a Filadélfia, ele diz no verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja de Laodiceia, ele diz no 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Moral da história, estamos no tempo do quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o momento atual é esse. Assim como Eliezer preparou Rebeca para Isaac, ele foi na frente, ele era o Damasceno, amando de Abraão, a gente pode olhar assim, tipologicamente, Abraão poderia ser uma ideia do pai, Eliezer uma ideia do Espírito Santo, Rebeca uma ideia da igreja, Isaac uma ideia de Cristo. Então, o Espírito Santo hoje está preparando a noiva, imaculada, incontaminada, como Paulo diz, para apresentar para o casamento. Isso é muito importante, essa questão das bodas. Isso é importante para a gente abordar aqui mais tarde. Então, o capítulo 2 e 3 retrata o momento em que em cada igreja o Espírito Santo está falando e a sua maneira, de acordo com a necessidade de cada igreja, preparando a igreja para o arrebatamento. Lembre-se, as coisas que vistes, capítulo 1, de 9 a 18. As coisas que são, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, presente, e as coisas que depois desta hão de acontecer. Aí os irmãos podem ler o capítulo 4, e a gente pode olhar para João como uma figura da igreja, um tipo da igreja. Então, no capítulo 4, diz o versículo 1 e 2,
depois destas coisas, que coisas? As coisas que tem visto e as coisas que são. Então, onde é que estamos nós hoje? Estamos no capítulo 2 e no capítulo 3. Nós estamos no capítulo 2 e 3. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É bom lembrar que a igreja de Filadélfia, ela retrata o arrebatamento, alguns pensam assim. E lá na mensagem à igreja de Filadélfia, é dito duas coisas que eu quero retratar aqui. Capítulo 3 diz assim, o capítulo 3 aí, eu quero puxar o versículo de número 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Uma porta aberta. É claro que aqui tem uma noção de evangelismo, de missões, mas isso aqui também a gente pode pensar nessa porta aberta do capítulo 4. Se a gente pensar assim, uma possibilidade aqui dessa igreja retratar também uma igreja do arrebatamento, né? Numa ideia histórica, vamos dizer assim. E no verso 10 já traz uma ideia pré-tribulacional. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então, entendemos aqui que é guardar da hora. Então, não é guardar no período do arrebatamento. Porque aí a gente tem que olhar uma coisa que também podemos tomar como tipo, se nós pensarmos que Jesus falou como foi nos dias de Noé, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Claro que ele está retratando também a questão moral. Casavam, davam sem casamento, aquela coisa toda. E esse casamento aí pode ser casamento gay, né? Pode ser muitas coisas, né? Casavam, plantavam, edificavam, e veio o dilúvio e não perceberam. Aí a gente pensa em duas questões. Se for pensar num fator de simbologia, só uma conjectura, né? A gente não vai dogmatizar aí. Mas se a gente for pensar nisto, a arca poderia ser um tipo de Israel. O dilúvio veio, que seria a tribulação, e o povo, os 8 dentro da arca, passaram por dentro da tribulação. Eles passaram pela tribulação. Israel vai passar pela tribulação e Deus vai tratar com ela. Agora, se você olhar o bisavô de Noé, que é Enoque, ele foi trasladado, arrebatado antes do dilúvio. Então, o Enoque foi arrebatado antes do dilúvio chegar. Assim também a igreja vai ser arrebatada antes do dilúvio, tribulação chegar. E Israel passará pelo meio. Então, quando a gente vai para o capítulo 4, voltando aí ao capítulo 4, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, aí a gente já ouve a questão da trombeta, né? Ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas, lembra do 19? As coisas que depois destas, aonde acontecer, o futuro. Veja, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas vão de acontecer. E agora que aparece, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E aí vem o versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito. Isso poderia ser aplicado à igreja, numa tipologia? Poderia. João poderia retratar o quê? Passado do Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 18, presente do Apocalipse, capítulo 2 e 3, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando com a igreja. E capítulo 4 já é o arrebatamento da igreja. Então, capítulo 4 e 5 é a igreja no céu. A igreja está no céu. Capítulo 6 até o 19 é o período da tribulação. É o período da 70ª semana de Daniel, detalhado, capítulo 6 a 19. Capítulo 20, milênio e juízo final. Capítulo 21 e 22, estado eterno. Então, aí a gente já sintetiza tudo que o pastor Bezerra e o pastor Ulisses e os irmãos estudaram.
Está tudo aí. Então, passado, capítulo 1, presente 2 e 3, futuro 4, 5. Agora, 4 e 5 é o quê? O retrato da igreja lá em cima. O retrato da igreja lá em cima. Porque, irmãos, onde é que a gente enxerga a igreja aqui? Em João? No arrebatamento de João? Pode ser, mas a gente já enxerga a igreja aqui no outro dado. Nós temos aqui 24 anciãos, que é a metáfora da igreja aqui. Porque lá no Velho Testamento, em Crônicas 24, 1 Crônicas 24, tem as 24 ordens do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha 24 ordens, 2 para cada mês. E aí chegava aí as 24 ordens. Então, a cada 15 dias, um sacerdote. Lembra de João Batista, da ordem, o pai era da ordem de Abias? Então, 24. Aqui a gente vê, logo aqui, os irmãos podem notar no versículo de número 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Não são anjos, porque anjos não sentam em tronos. Então, 24 tronos, eles estão sobre tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos. Outra coisa, vestido de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Ó. Vestes brancas é para os salvos e coroas de ouro. Eu não vejo aqui, como alguns pontuam, que seria Israel e a igreja. Israel do Veterotestamentário. Lá no Antigo Testamento, alguns teólogos dizem que seria a Israel e a igreja, 12 tribos, retratando Israel do Antigo Testamento, e 12 apóstolos, formando 24. Eu não acredito nisto, porque na minha visão, e acho que o pastor Bezerra também acho que concorda conosco, na minha visão, os crentes do Velho Testamento, eles criam no Redentor, como Jó. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Redentor, eles acreditavam, visualizando o futuro, no Messias que viria. Então, acreditava no Messias, no ungido, no Cristo, mas eles não eram pessoas que estavam em Cristo. Eles não estavam em Cristo. Eles tinham a crença no Messias e foram salvos por isso mesmo, né? Crendo nesse Redentor. Mas há uma expressão que ela é neotestamentária e ela se acopla ao batismo no Espírito Santo, que só é para a era da igreja, porque forma o corpo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, 12. Então, as pessoas do Novo Testamento, elas estão em Cristo. Então, esse em Cristo vale para muitas coisas, a gente coloca no livro. Em Cristo. Então, quando Paulo dá a ordem em 1 Coríntios 15, que ele diz Cristo as primícias. Então, quais são as primícias? As primícias é Cristo. Ele diz, cada um por sua ordem vai ressuscitar. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vida. Os que são de Cristo. Os crentes do Velho Testamento são de Cristo, de certa forma, mas nessa base aí da ordem, quem vai ressuscitar na primeira fase da primeira ressurreição, porque são 3 fases, a gente vai abordar isso ainda. Então, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, está falando da igreja. Os crentes que vão ressuscitar são dos 120 lá de Atos 1,15, até o último que se converter na hora da trombeta, na hora do arrebatamento, o último que estiver se convertendo, aí compõe o corpo total. Esse edifício, esse corpo, tá entendendo? Então, para quê? Por quê? Lá diz assim, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, os que morreram em Cristo, por que, pastor, só os crentes da igreja? Porque haverá o casamento, haverá as bodas. E o casamento é só com a igreja. Os crentes, por isso que João Batista, Jesus falando de João Batista, disse, entre os nascidos de mulher, Mateus 11:11, entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior que João Batista. Ele está olhando para o Antigo Testamento. E você pode pastor Evaldo, em Daniel, em Jó,
em tanta gente boa aí, os heróis da fé, mas ele disse, dentre os nascidos de mulher, não teve um maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Então, mas esse menor no reino dos céus, a igreja não é o reino, mas nesse particular, Jesus está focalizando a igreja. Por quê? Porque João Batista é amigo do esposo. Ele diz lá em 3:29 que o amigo do esposo acompanha e tal, mas ele demonstra que ele é o amigo do esposo. Como todos os crentes do Velho Testamento são amigos do esposo, mas João é maior porque ele viu a profecia. Sim, Ele pastor viu. Evaldo. Pastor Evaldo, Dá um tempo aqui, o pastor. Almir está querendo falar já há algum Tá. tempo. Oh, desculpa, porque eu não... Deixa eu só fazer uma colocação, Almi, antes das perguntas, que aí você, o Elias, e pode surgir outras perguntas. E eu estarei ainda respondendo ao Elias, que eu não respondi ainda a questão do livro da herança. Estou acompanhando aqui para dar resposta. Vamos analisar o que o pastor acabou de colocar. Eu quero só acrescentar um dado para facilitar aí na mente dos irmãos. No livro de 1 Tessalonicenses, é dito que a igreja não foi destinada para a ira, e que seria salvo do dia da ira. Essa ira é o momento da tribulação como um todo. Outra coisa, quando termina o capítulo 5 de Apocalipse, a igreja só vai aparecer no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Nada, aquela mulher com aquele que tem um filho e tudo mais, aquilo é Israel, não é a igreja. A mulher montada no cavalo, naquela besta lá, 17, é a igreja apóstata. Então, assim, a igreja desaparece aqui com João sendo arrebatado, ela aparece lá no céu sendo galardoada, e aparece só no capítulo 19, no início, nas bodas do Cordeiro. Por isso, nós não cremos, não tem como colocar a igreja no período da tribulação. Não existe referências nem no Velho, nem no Novo Testamento, se você estudar sequencialmente, exegeticamente interpretando a Escritura, não tem como colocar a igreja na tribulação. Quem faz isso é porque ele mistura Israel com a igreja, mistura as interpretações, aí chega onde não dá para chegar, e aí começa a inventar essas coisas e ter essas interpretações loucas, porque aí vai espiritualizar as coisas e ver a igreja onde ela não está, e mistura a igreja com o novo Israel. Então, nós, batistas regulares, defendemos que a igreja ela é arrebatada antes de começar a tribulação, e o que marca a tribulação, o início da tribulação, não é o arrebatamento da igreja, é a assinatura do anticristo com a nação de Israel de um acordo de paz. Ali começam a contar os 7 anos, que é dividido em 2 partes. Só para trazer esse esclarecimento antes de os irmãos fazerem as perguntas. Elias e o Almir. É o Almir, porque a minha eu tinha feito, ele vai falar depois. Antes Então, eu só quero fazer uma observação primeiro, porque o pastor Evaldo, ele, com grande conhecimento aí, ele vai avançando e aí fica muita informação assim para você poder, você quer perguntar e não dá. Então, a gente teria que, de repente, ter uma tática aqui, de ele falar pelo menos uns 5 minutinhos só, dar uma parada e ver se tem alguma pergunta para ser feita, né? Os Porque irmãos, ele... o que a gente pode combinar, Almir, é o seguinte: vocês levantam a mão pelo sistema aí, que eu dou sinal para ele aqui, porque igual eu, quando eu estou pregando, eu me empolgo e eu esqueço o relógio. Pastor, minha Porque quando sugestão ele é está dando chamar a aula, aí atenção. acontece isso. Eu presto atenção, quando eu dei esse sinal para ele aqui, aí ele vai enxergar lá e a gente Tá para certo. fazer as perguntas. Tá Pode certo. continuar. Possivelmente, quando estivermos com o livro, né, vai facilitar, né, porque Isso. a gente vai pegar uma sequência ali, então vai ficar mais fácil de coordenar, né, a exposição. Uhum. Porque ele falou realmente algumas coisas interessantes aí, principalmente essa composição do versículo 1:19, né, e aí daqui surgiriam algumas
questões, algumas perguntas e tal. Aí, mas como ele avança muito, aí vai surgindo outras perguntas mais na frente, e aquelas anteriores passaram, né? Então, é só uma observação, porque eu também fiquei curioso com relação à pergunta que o primo fez, e se o pastor pudesse se ater, né, à pergunta e não avançar muito, porque se avançar aí a gente vai criar outras perguntas aqui e a coisa não vai ter, sabe, vai embolar o meio de campo aí. Era só essa observação aí, para a gente poder, de repente, ir um pouquinho mais devagar aí, para a gente poder acompanhar. Alguém tem alguma outra pergunta dentro daquilo que ele falou? Ele vai começar pela resposta do Elias, mas se tem alguma, se surgiu O alguma Henrico, dúvida... pastor. O Henrico. Sim. Sim, pastor Henrico, faça a sua pergunta. Agora, a expressão em Apocalipse 4, 1 e 2, sobe para aqui, é uma alusão ao arrebatamento da igreja. E depois vem a frase, e as coisas que deverão acontecer depois destas coisas, né? Então, sobe para aqui, a igreja subindo, e dali para frente vem a tribulação. Está certo esse meu pensamento? Pastor, a igreja sobe, é muito interessante isso, porque a igreja sobe e ela é galardoada. Só que essa questão dos galardões, ela vai aparecer lá em Coríntios, quando Paulo diz que vamos passar, vão ser analisados, vai ter coisas que vão serem queimadas pelo fogo e outras, e aí receberemos os galardões. Então, aqui em Apocalipse, está falando do momento de subir. E os 24 anciões que aparecem com coroas e tudo mais, já dá a esse entender para a gente que a igreja vai ser coroada. Quando nós chegamos em Apocalipse 19, a gente vê a igreja recebendo sua vestimenta de linho, que são as obras dos justos, né, dos santos, cada um. Ela já galardoada, ela está sendo vestida de vestimenta branca para entrar nas bodas do Cordeiro. Então, Pastor José. exatamente aqui no capítulo 4, ela não responde, não aparece esses detalhes, mas eu volto para o pastor. Fala, pastor Luiz. Não, é que eu entendi a pergunta do pastor Henrico. Ele está fazendo a colocação em cima do versículo 1 do capítulo 4. Pronto. A pergunta dele é quando João ele recebe, né, a ordem, né, que está ali quase no final do versículo, sobe para aqui. Então, ele está perguntando se esse tem ligação, poderia usar também como o arrebatamento da igreja, ou seja, sobe para cá, ó, a igreja está aqui, sobe para cá, não é isso, Henrique? É isso. Exato. Isso aí. É isso mesmo. Podemos utilizar, irmão, porque assim, se você pegar, porque existe, ocorrerá, depois eu pego a questão do Elias, ocorrerá 2 arrebatamentos, não é um arrebatamento só, são 2 arrebatamentos. O arrebatamento da igreja, que ocorrerá antes dos 7 anos, e o arrebatamento das 2 testemunhas, que acontecerá no meio. No meio. Então, vamos dar uma olhada aqui nas expressões. Então, abra aí Apocalipse 11, e elas são mortas, elas serão ressuscitadas. E aí nós vemos no verso 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, haverá esse arrebatamento das 2 testemunhas no meio, e tem a expressão subir cá. E aí, irmão Henrico, no capítulo 4, tem sobe aqui. Claro que isso aqui, em primeira mão, é para João, é para ver a revelação do Apocalipse para João. Então, quando ele diz no capítulo 1, versículo 10, ele diz que foi arrebatado, né? No capítulo 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, ele é arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor aqui pode ser um domingo, o primeiro dia da semana,
mas pode ser também o dia do Senhor, acoplando que a gente entender que o dia do Senhor envolve todo o período tribulacional, que a igreja vai ser arrebatada no dia do Senhor, no início do dia do Senhor. O dia do Senhor envolve 7 anos de tribulação, envolve os juízos no final do milênio e envolve também a queima da terra. Até a queima da terra você tem o dia do Senhor. Então, esse dia do Senhor é o dia que João é arrebatado. No dia do Senhor, ele diz assim, no dia do Senhor, e a gente pode pegar, porque a igreja vai ser arrebatada, tem o dia de Cristo para a igreja e o dia do Senhor para a terra. Isso aí está no livro, depois vocês vão verificar. Mas pode usar isso aqui como algo para a igreja simbolicamente, porque na realidade aqui é o arrebatamento de João, não é o da igreja. Mas podemos aplicar isso à questão da igreja? Podemos, o pastor falou, os galardões, a gente pode fazer um paralelo aqui. Então, vocês podem olhar, por exemplo, no verso 4, a gente enxerga os galardões, ó, ao redor do trono, 4:4. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aí a gente tem aquelas coroas que estão delineadas no Novo Testamento. Coroa da vida, aqui mesmo em Apocalipse 2:10, lá em Tiago, coroa da alegria, coroa incorruptível, as coroas. Então, aqui eles recebem as coroas. No capítulo 19, que o pastor falou, porque assim, a igreja se casa com Cristo lá em cima, e é um dado que acaba com os pró-tribulacionistas, porque se eles botarem a igreja subindo e descendo imediatamente, falta o espaço do casamento. A igreja não se casa no milênio. O milênio não é o lugar do casamento. O lugar do casamento é lá no céu. A igreja vai subir e lá ela se casa. Porque é isso que diz o capítulo 19. Aí, quando fala aqui nos versos de 1 a 9, só para olhar aqui no verso 7, diz assim, 7 a 9, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou. Se aprontou como? Deus preparou lá, Deus as coroas, aquele julgamento de 1 Coríntios 3, os que produziram obras de ouro, prata e pedras preciosas ganham galardão, os que produziram feno, madeira e palha é queimado, e aí o indivíduo é salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, ali há o julgamento e até nos ajuda a entender que o arrebatamento é total, porque senão não teríamos crentes fracos e fortes. Os fracos produzem feno, madeira e palha, os fortes produzem ouro, prata e pedras preciosas. Passando pelo fogo, nós temos o resultado. E o que é isso? Galardão para quem fizer qualquer coisa para a glória de Deus. Aí é Mateus 10, 42. Até um copo d'água fria tem galardão. E aí vem o versículo 8. Foi-lhe dado que se vestisse, olha as vestes de novo, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, olha aí, galardão. E aí depois vem a ceia, as bodas, está aqui em cima, ó, bodas do Cordeiro, nos 7 anos, já a sua esposa se aprontou. E agora o buffet, que é na terra, no milênio. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aí são os crentes do Velho Testamento. Por isso que agora, quem ressuscita são os crentes da igreja. Os crentes do Velho Testamento e os crentes da tribulação, que vão ser martirizados por não receber o número 666, ressuscitam para receber, fazem parte da primeira ressurreição. E aí agora eu respondo ao irmão Elias. Eu respondo agora ao irmão Elias. A resposta para o irmão Elias está no livro. E aí, abram aí capítulo 5. Então, 4 e 5 é no céu. A igreja está lá em cima, os 24 anciãos. Agora, dá uma olhada aqui no versículo de número 1 do capítulo 5. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, que livro é esse? Esse não é o livro do capítulo 10. O livro do capítulo 10 que João come é o Apocalipse, é o restante do Apocalipse. Esse livro aqui também não é o livro da vida. O livro da vida está lá, do Cordeiro, lá no capítulo 17 e 13 de Apocalipse,
e também no capítulo de número 20, no juízo final. Aqui, e é interessante que o Espírito Santo não pode abrir esse livro. O Pai não pode abrir esse livro. Os anjos de Deus não podem abrir esse livro. Só quem pode abrir esse livro é aquele que realizou a obra de redenção. Por isso que João chorava muito, porque ele entendeu o versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, quem vai abrir os selos? Quem vai abrir, executar esses juízos todos, esses 21 juízos? Porque o livro só vai ser aberto depois que terminarem esses 21 juízos. E o que é esse livro? É o livro da herança dos salvos. E esses 24 anciãos, versículo 7, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, quer dizer, Jesus pegou o livro e vai começar a abrir os selos no capítulo 6. E aí, havendo tomado o livro, olha aqui, os 4 anciãos, que são querubins, aqui são anjos, mas aqui a igreja, ó, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Eu sei que tem variantes aí, eu não sei quais são as Bíblias dos irmãos, mas uma tradução bem excelente aqui, eu estou com Scofield, a Scofield, que foi publicada depois dos batistas regulares, que publicaram com a atualizada, mas a Agnus publicou com a corrigida, fiel, que é o texto recebido, texto receptus. Nesse texto receptus aqui, eu leio assim, e isso me dá um dado importante, que não tem na atualizada, nem na NVI, nem em outras versões, mas aqui tem. Ó. Ouça bem aqui, não sei se os irmãos têm essa versão. Verso 9 e 10, ó. E cantavam um novo cântico, os 24 anciãos, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue, olha aqui agora, nos compraste, isso é muito importante, ó, nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Aqui não tem anjo, aqui já dá, nos comprastes, então comprou a igreja com o sangue dele, e nós vamos reinar, porque a igreja vai reinar sobre a terra. Então, essa versão é bem interessante para a gente entender que os 24 anciãos são a igreja. São a igreja. E esses 24 anciãos estão aqui, a igreja no capítulo 4, 24 anciãos, a igreja no capítulo 5. Isso prova que a igreja ela não vai passar pela tribulação, porque no capítulo 6 começa com o Cordeiro abrindo o primeiro selo, que é o anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, e é interessante, os 7 anos de tribulação começam assim, cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 6, cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 19. Só que o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, é o anticristo, e o cavaleiro do capítulo 19, a partir do verso 11, viu o céu aberto, um cavalo branco, aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, a batalha do Armagedon, ali nós temos o julgamento das nações, ali nós temos os 2 cavaleiros. O cavaleiro pastor Evaldo, pastor Evaldo. Pronto. Só para não... Eu gostaria de me ater um pouquinho no versículo que o senhor leu. Eu estou com a versão aqui, a NVI, sim, então a nova versão internacional, e ela diz o seguinte: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui também não dá margem para se entender que tem anjos aqui, né? Agora fica melhor, porque aí está na terceira pessoa. É como se os 24 anciãos se excluíssem, estivessem falando de terceiros. Mas quando diz nos comprastes e reinaremos, já dá uma identificação desses anciãos como a igreja.
Ah, maravilha. Ó, o irmão Edson tem uma pergunta lá. Não, antes do Edson, o irmão Elias está satisfeito com a questão da resposta Qual que era a sua pergunta mesmo, Elias? sobre o livro. Esqueceu. É sobre a herança, né? Agora você me complicou, pastor Vinícius. Vamos ouvir o irmão Edson, depois a gente volta para o Elias, pode ser? O Elias quer pode. falar, o Elias quer Não, falar, pastor. Não, pode ir para o Edson aí, pode ir para o Edson. Pode Pode ser ir pro mais Edson. simples a do Edson, a gente mata essa charada para voltar para o mais complicado. Eu quero falar que a minha versão é a mesma versão do pastor Ulisses também. Beleza, então, maravilha. Vai lá, Elias. É aquilo que eu tinha perguntado para ele, mas eu não consegui entender ainda o ponto-chave, né? Então, Repete a pergunta, Elias. Eu estou tentando lembrar a sua pergunta aqui, Elias. Não estou conseguindo, cara. Assim, ó, Você lembra, e Elias? eles Não cantavam lembra, né? na verdade, é assim, acho que o pastor Evaldo, ele sabe tanta coisa que ele começa, que ele explica assim, Pergunta, ele vem Elias. tudo, mas então a gente tem que segurar ele aí para ele não ir embora. Volta aqui, peraí, devagar, É, devagar. com o livro a gente vai segurar ele, viu? Pode ser. Eu tinha perguntado, assim, a parte com relação à volta de Cristo, né? A posição do pré, entendeu? Porque você deu um novo argumento para que nós possamos argumentar com as pessoas que não creem nisso, possamos argumentar o fato de sermos pré. Porque até então, né, eu me atenho a um argumento que eu acho muito fraco, que é só aquele versículozinho de Apocalipse, né? Então, ali, para mandar um assim de cara, é aquele, é fraco. Obviamente, depois a gente tem que pegar outros argumentos para tentar sustentar. Mas esse argumento que você deu, eu realmente não conhecia. Se os irmãos já conheciam, excelente. Eu não conhecia. Por isso que eu perguntei um pouco mais sobre ele, entendeu? Mas Lembrou fala o qual que é eu o falei argumento agora? aí, rapaz. Eu não lembro mais nem qual o argumento era. Você me desculpe, mas eu me dispersei todo, cara. Mas ele lembra, Não, ele vai lembrar. você lembra? Você lembra, Elias? Não, eu Pô, não algum lembro irmão direito. lembra? Eu não lembro direito, por isso que eu perguntei, eu pedi para ele dar de novo, porque eu fiquei. Tinha alguma coisa a ver com Esse argumento herança? eu não conhecia, entendeu? Tinha alguma coisa a ver com herança, não? Sim, É isso mesmo. Tem. Foi o que nós colocamos o seguinte, esse livro é o livro da herança. Ah, Nós somos colocados por Paulo, na teologia de Paulo, teologia bíblica de Paulo, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, principalmente pela filiação chamada filiação de adoção. Nós somos os crentes da igreja, eles são a filiação dos crentes da igreja, ela é tríplice. Ela é tríplice, porque assim, os crentes, os incrédulos, são filhos de Deus. Não são só criaturas de Deus. Eles são filhos de Deus por criação. Por criação. É uma filiação una. Filiação una. Essa filiação não é paternidade universal. Essa filiação da vida biológica. Da vida biológica. Quando você pega a genealogia de Lucas, que ela é decrescente, lá vai chegar no final e vai dizer lá na de Lucas, e Adão, filho de Deus. Ninguém vai assimilar que Adão é filho de Deus porque se converteu. Claro que eu creio que Adão está no céu, mas ali em Lucas está falando de filiação, uma filiação chamada de legal, para Lucas provar que Jesus é o filho do homem, porque Lucas mostra que Jesus é homem, enquanto Mateus mostra a filiação de Mateus não é legal, é real, não de realidade, mas de realeza. A genealogia de Mateus só tem reis. A genealogia de Lucas é para provar que Jesus é homem. E diz lá, filho de Deus. Quando Paulo estava no Areópago, lá no capítulo 15 de Atos, que ele estava pregando para epicuristas e estoicos, e ali ele trouxe um poema chamado Fenômenos, do Aratus, né? Do Aratus,
E Paulo diz assim, como um dos vossos poetas disseram, lá no poema de Aratos está, somos também sua geração. E Aratos era um incrédulo. E Paulo diz, como um de vossos poetas disseram, somos também sua geração. Ele está dizendo o quê? Somos filhos de Deus. E Paulo discordou? Não, Paulo disse, sendo, pois, geração de Deus, por que vocês estão adorando ídolos de prata, de ouro, de pedras preciosas? Então, ele tá colocando o quê? Sim, somos filhos de Deus. Por quê? Por criação. Mas tem uma filiação dupla do Velho Testamento. Sim. Pastor, vamos segurar aí, segurar o homem. Você está falando uma coisa assim, na meu ver, incrível, né? Porque até hoje eu sempre, na minha cabeça, né, eu aprendi assim, né? Eu não sei os outros, mas eu aprendi assim. Eu não tenho vergonha de falar, não. Ah, não, nós somos filhos de Deus, os outros não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Aí você está dizendo aqui para nós que não é, que na Sim, verdade eles são filhos de Deus também, por né? criação. Por Uma criação. filiação una, que Hum. os anjos também são. A expressão hebraica é Benai Elohim. Lá em Jó, os filhos de Deus se apresentaram ante... O próprio diabo era filho de Deus por criação. Todos os filhos de Adão são filhos de Deus por criação. Agora, essa filiação da vida eterna, não, da vida biológica. Agora, a gente tem uma segunda filiação para o Antigo Testamento, que é a Peraí, filiação por regeneração, que é peraí, um novo peraí, peraí. nascimento. Então, mas isso que você está falando é uma. Vou usar o meu linguajar aqui, né? É uma coisa, eu acho, interessantíssima e espetacular, porque quando a gente conversa com pessoas até para evangelizar, então eu, né, sempre que a pessoa, você não é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aí o cara chega para você e fala assim, você se acha, porque só você é filho de Deus, eu não sou. Sim. Na verdade, Você ele pode é dizer filho para de Deus ele, também, biologicamente falando, mas ele é filho de isso, Deus. você pode dizer E, para ele, você é filho de Deus, sim, por criação, você é filho de Deus, porque você veio de Adão. Agora, e você tem vida biológica, agora vai ser melhor para você se você nascer de novo e ter a segunda filiação, que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E isso vale para o pessoal da lei do Antigo Testamento, porque ele falou com Nicodemos, e era não, lei. tudo bem. Então, mas Necessário vos é nascer de novo. nascer Ele de falou novo. de regeneração com Nicodemos antes do Pentecostes. Mas Agora, o que olha, é que eu quero colocar? não, espere, você está dando ênfase numa coisa muito interessante, que às vezes a gente não pensa, que todos são criaturas, são filhos de Deus, biologicamente criatura de Deus, até o próprio Satanás, né? A gente não pensa Sim. nisso, mas ele é criatura de Deus. E os Né? crentes do Velho Testamento, eles são filhos de Deus por regeneração. A filiação dos crentes do Velho Testamento é dupla. É por criação, os crentes, e regeneração. A nossa é tripla. E eu estou falando isso para chegar na sua pergunta. A nossa é tripla. A nossa é por criação, regeneração e adoção. E a adoção que os crentes do Velho Testamento não tinham. E a adoção por quê, pastor Evaldo? Porque se você olhar, por exemplo, na palavra, a palavra grega para esse tipo de filho do Antigo Testamento é a palavra paidio. Paidio. Os crentes do Velho Testamento eram paidio, porque precisava no paidagogos, que é o tutor. No aramaico se chama aio, que está lá em Gálatas. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, aio é o professor de filhos menores de idade. Então, esses crentes do Velho Testamento, eles tinham a filiação por regeneração, mas eles eram filhos menores de idade. Aí você vem para o Novo Testamento, na teologia de Paulo, ele trabalha a adoção. A adoção traz a filiação. O filho por adoção, a palavra adoção, esse filho por adoção é ruiós, é de ruióstesia. Então, esse filho por adoção, ele agora é maior de idade. Então, do Pentecostes para cá, esse maior de idade, ele agora tem direito
a herança. O menor de idade não tem, que é o paidio, Velho Testamento. O tutor é a lei. E nós agora não temos tutor-lei. Então, agora nós temos... Peraí, pastor, peraí. Muito interessante isso aí, interessante. Você vai ter que repetir de novo. Mas antes tem uma pessoa ali que levantou a mão aí, que está querendo falar ali, ó. Antes dele, eu só queria ler 2 versículos. 2 versículos. Eu queria ler com os irmãos Gálatas. Não, Romanos. Romanos 8. Abram aí Romanos 8, por favor. Só para dar a resposta ao Elias. Está dando um ruído. Alguém está com... Irmã Cristina, fecha por enquanto. Aí, quando a irmã for fazer a pergunta... Olha bem aqui, capítulo 8, versículo de número 14 a 17. Capítulo 8 de Romanos. Olha o que diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí é ruiós. Aí é adoção. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Interessante, aramaico e o grego aqui é o papai, pai 2 vezes. Pai por adoção, pai por regeneração. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora entra a herança daquele livro. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, e aí a gente adentrar o milênio e o livro ser aberto, e a gente ter direito a essa herança como ruiós. Isso vai estar em Gálatas também. Onde você vê a adoção, lá em Gálatas também tem a expressão herdeiro. Só abra aí Gálatas, só rapidinho. Abra aí Gálatas capítulo 4, para dar uma olhadinha nessa questão. Gálatas capítulo 4 é a teologia de Paulo. Aí você tem no capítulo 4, versículo 6, 5 e 6. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que aí é o paidinho lá, né? O paidinho, que é menor de idade. A lei é aio, a lei é condutor, a lei é o professor, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos agora o paidinho, a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que não é mais servo, mas filho. Se és filho, também é também o quê? Herdeiro de Deus por Cristo. Então, esse herdeiro, ele tem que herdar. E é o livro da herança que a raiz de Davi, o leão de Judá, ele vai abrir o livro e vai dar a esses a herança. Agora, os do Velho Testamento vão ter herança? Vão, porque é a perfeição. Hebreus 11. Eles não foram aperfeiçoados sem nós, mas eles ganharão a perfeição e aí a adoção chega para eles. Mas, por enquanto, quem tem a filiação tríplice é a igreja. Adoção, regeneração e criação. Filiação tríplice. Os crentes do Velho Testamento, regeneração e adoção, ou criação. E os incrédulos de Velho e Novo Testamento, até agora, todos são filhos de Deus por criação. Então, existe isso, a gente botou no livro, viu? Está lá. Filiação una, filiação dupla e filiação tripla. Pronto. Irmã Cristina está com a mão levantada. Não, eu retiro a minha pergunta, que já foi explicada, mais do que explicada. Tá bom? Tem mais alguém aí para perguntar? Acho que tinha alguém, né? Irmão Edson. O Edson. Pastor, esse filho de Deus, o senhor falou, todos nós somos filhos de Deus. Esse filho de Deus, em João 12 e João 8,44, ele pode se aplicar assim? João 12 é a filiação por regeneração. João 8,44. João 1, de 10 a 12, é a filiação por regeneração que salva. Essa filiação salva. A de adoção, ela dá herança. A filiação por regeneração salva. Quando Jesus diz, vós tendes por pai o diabo, a gente não tem que interpretar. Até eu já vi um pastor numa igreja dizer, com uma pessoa que estava namorando com o incrédulo, aí ele disse, seu sogro é o diabo. Quer dizer, tem que ter
coerência na coisa. Essa questão do diabo ser pai é no campo espiritual, não é no campo físico de criação, é no campo espiritual. Então, quem comete pecado é do diabo. Então, precisa da regeneração para se tornar o filho de Deus e ganhar a vida eterna. Isso não tem nada a ver com a questão da filiação por criação. A filiação por criação nos colocou no mundo. A filiação por regeneração nos colocará na nova terra, na glória de Deus, no céu agora. Então, a filiação por regeneração é a mais importante. Agora, esse filho precisa herdar. E ele vai herdar pelo quê? Pela adoção. Até o nosso corpo vai ser glorificado pela adoção. Romanos 8, 23, que diz, e não somente a criação geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito. E vai dizer lá que nós aguardamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Essa adoção toca até no nosso corpo para nos dar a glorificação. Então, a adoção é em Paulo. Paulo é que traz a doutrina da adoção. Então, não podemos dizer que o crente é só filho. Filho unigênito só é Jesus. É claro, nesse campo aí a gente não entra, dessa filiação unigênita de Cristo. Mas dizer que nós somos só filhos por adoção está errado. Está errado, porque nós recebemos a natureza divina e nós nascemos de novo. Então, não confundir filiação por adoção com filiação por regeneração. A por regeneração salva, a por criação nos colocou no mundo e a por adoção nos dá a herança do livro. Está entendendo? Almir. Pastor, pastor, antes do Almir, peraí, primo. Isso aí que você falou, essas coisas que você falou, está no livro, né, pastor? Está no livro. Está no livro, depois vocês podem pegar de novo. Olha, eu não estou trazendo, hein, pastor Zé Bezerra, não estou trazendo aqui uma novidade, uma coisa. Eu estou trazendo o que eu vejo na Bíblia, viu? Eu não estou trazendo uma coisa assim. Só que depois do pastor Evaldo está inventando. Não estou inventando nada. Eu vou te perguntar. Fala, Almir. Então, eu vou ter que ouvir. Primo, está bem gravado isso aí, né? Que eu vou ter que ouvir esse vídeo de novo aí com mais calma e bem devagarinho. Mas só se ele mandar para mim para eu disponibilizar, né? Porque já deve ter perdido os outros, né? Porque o nosso tema aqui, você vê por que nós estamos há 2 anos estudando escatologia, um pouco mais já, né? De 2 anos, né? E concluímos agora, recentemente, no Estado Eterno, mas, como foi falado no início, informações vão surgindo e que a gente acaba não chegando com o objetivo da aula. Nós iremos falar sobre aí, o arrebatamento, entramos em alguns pontos que ficaríamos muito tempo falando, eu mesmo, como o primo falou aí, até mesmo de pastores batistas regulares, né, essa questão de filiação, é um tema fantástico. Nós poderíamos, de repente, entrou aqui nesse tema, mas é importantíssimo, né? O primo mesmo colocou, eu também, em algumas vezes, né? Já coloquei essa questão de criação, né? Criatura e filiação, né? É algo que provavelmente muitos crentes mesmo ainda fazem esse tipo de colocação, né? Agora, é importante, eu achei muito bom mesmo essa explanação aqui sobre a filiação. Vou precisar realmente rever de novo esses textos que o pastor Evaldo colocou aí com mais calma, né? Direitinho, e fazer umas anotações para poder depois fazer umas perguntas. Creio que na próxima aula eu as farei, né? Porque, de fato, foram coisas novas colocadas aqui e, de repente, perguntar assim abruptamente, eu posso não fazer uma pergunta mais racional, então eu vou rever o vídeo, rever os textos e na próxima aula, então, eu farei as perguntas. Eu tenho uma pergunta, pastor Evaldo. Com base em Efésios 2, como que o irmão entende aí? Eu vou ler o texto enquanto vocês estão chegando lá, Efésios 2, eu vou começar com o versículo 1, mas a pergunta está no versículo 3, só que é um conjunto aí. Efésios 2, 1 diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa filiação aí, filhos da ira, o que o irmão entende aí? Para mim, está no mesmo campo de João 8,44. É uma questão espiritual. No campo espiritual, são filhos da desobediência, são filhos da ira, mas o próprio Paulo vai dizer que são filhos de Deus por criação, quando ele assina embaixo no poema de Aratos, lá no poema Fenômenos, quando diz, somos criação de Deus. O poema diz, somos filhos de Deus. E Paulo diz, é verdade, nós somos filhos de Deus, mas sendo filho de Deus, a gente não pode adorar esses ídolos e tal e tal. Então, quando a gente entra no mundo, a gente vem por essa filiação, que é a filiação natural, é uma filiação que não dá vida eterna, que não traz uma paternidade universal que daria a esse indivíduo o cacife de entrar, de ser salvo. O que dá o cacife da salvação é a regeneração. E é a regeneração que vai pegar esses filhos da ira, porque o diabo era filho de Deus, se tornou luz, se tornou diabo, se tornou adversário. Os demônios também eram filhos de Deus. Aí só ficou filho de Deus os anjos. Por que são filhos de Deus os anjos? Quando os filhos de Deus chegaram diante de Deus, chegou também o Satanás, lá em Jó. Então, eles são filhos por criação, Benai Elohim, né? Não é o Benai Jeová, não é o filho do Senhor. Então, a filiação por regeneração salva, dá vida eterna. A filiação por criação dá vida biológica. Todas as duas dá vida. Mas um da vida biológica, o outro da vida eterna. Então, quando há esses termos, filhos da ira, filhos da desobediência, isso é no campo moral, é no campo do pecado. O pecado é do diabo e essas pessoas acabam sendo filhas do diabo também. Mas eu não posso dizer, você é filho filho de Satanás, pensando na questão de dizer assim, você é criatura, você não é filho. Não, você é filho por criação. Agora, essa filiação não te dá vida eterna. Você precisa nascer de novo, ter uma nova criação. Então, a primeira criação dá uma filiação natural, e a segunda criação, que é a regeneração, é o nascer de novo, é o ser de novo gerado, esse ser de novo gerado pela semente, que é a palavra de Deus, dá a regeneração. E no Novo Testamento, além dessas duas, ainda tem a filiação por adoção, que dá a qualidade do indivíduo não estar mais sob o aio, de Gálatas 3, não está mais sobre o aio, que é a lei, agora ele está sobre a lei de Cristo, e agora ele está como um candidatíssimo à herança. Ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Né? Você admite que usar o poema de Aratos é uma inferência, vamos dizer assim, você teria algum outro texto bíblico que você sedimenta essa afirmação de que o não regenerado também é filho de Deus? Eu estou entendendo perfeitamente tudo que você está colocando, não tenho dúvida. Sim. Mas eu quero aclarar isso para que ninguém saia por aí fazendo essa afirmação e depois tenha a faca no pescoço e você me mostra textos bíblicos, porque eu não posso fundamentar uma doutrina numa inferência. Agora tem a afirmação de Paulo, né? E aí isso já dá um cacife grande, porque não é o poema só de Aratos. Paulo pega o poema de Aratos, que não seria inspirado, mas na hora que ele coloca na palavra... Qual que é o texto de Atos aí que vocês... Então, eu queria perguntar o texto também. É Atos 15. Atos 15. Atos 15. Atos 15, não, Atos 17, desculpa, viu? 17. É 17, versículo de número 25. Ah, 28. 28. E 29. 28 é a citação do poema e 29 é a ratificação.
Então, diz aqui no 28, porque nele, em Deus, lembrar que ele está falando do Deus desconhecido, né? Desconhecido deles. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Está falando de criação, né? De vida biológica aqui. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Não está falando de vida eterna, está falando de vida biológica. Como também alguns dos vossos poetas, e aí não é só Aratos, é também Epamínides. Os 2 poetas falaram sobre isso. Alguns dos vossos poetas disseram: somos também sua geração, ou seja, somos filhos de Deus. Somos geração e existe regeneração. Regeneração é a vida eterna, né? É o novo nascimento. Então, somos também sua geração, quer dizer, somos filhos de Deus. Agora, Paulo vai dizer, acima e embaixo, verso 29, sendo nós, pois, agora é Paulo que está falando, não é mais Aratos, nem Epamínides, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Tem mais versículos? Tem Malaquias, quando diz, não temos nós todos o mesmo Pai? E ele não está falando só para crentes, ele está falando para a nação de Israel como um todo. Ele diz, não temos nós o mesmo Pai? E lá em Tiago, ele diz que Deus é o Pai dos espíritos. Deus é o Pai dos espíritos. Ele está falando de criação. Então, quando Deus ele colocou em nós essa filiação, desde Adão, né, a criação é chamada de imediata, né, a criação imediata não é imediata, mas ele colocou lá a semente em Adão de todos nós. Então, quando ele diz que Adão é filho de Deus, lá em Lucas, ele está dizendo que Adão é filho de Deus, não está falando de Adão salvo, ele está falando de uma sequência de várias pessoas ali, da genealogia. E lá ele vai dizer em Lucas isso, que Adão é filho, que Adão é filho de Deus. E lá em Hebreus também fala de Deus como Pai, né? Fala de Deus como Pai no sentido criativo, Então, Malaquias fala disso, Tiago fala disso, Hebreus fala disso, Lucas, na genealogia, fala sobre isso, e Paulo agora, eu não vejo inferência, eu vejo Paulo batendo o carimbo e dizendo, somos sim, eles estão certos, os poetas de vocês estão certos, nós somos filhos de Deus. Mas essa filiação, Paulo está pregando, e só quem foi regenerado nesse sermão foi Dâmaris e Dionísio no final. Foi um sermão que alguns acharam que era um sermão fraco de Paulo, porque é um sermão estupendo, mas alguns vai fraco porque só teve 2 decisões e alguns ali que nem foram mencionados. E houve essa... Mas quem foi que foi regenerado ali? Quem se tornou filho de Deus por regeneração? Dâmaris e Dionísio, lá no finalzinho do sermão, que creu. Os outros disseram acerca desse assunto, nós vamos te ouvir em outra oportunidade. Henrique, né? Aí, pastor Henrique, Bezerra, deu para... O senhor quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu só fazer uma colocação, Henrique, eu já te passo. Por exemplo, se eu fosse usar esse texto com um ateu, ou eu fosse usar esse texto com um evolucionista, isso? Eu entendo que o argumento seria válido. Olha só, nós não somos fruto da evolução. Nós somos criatura de Deus. Então, se nós existimos, é uma prova da existência de Deus. Eu ainda tenho dificuldade eu entendo o que você está colocando. Eu acredito que a maioria dos irmãos estão entendendo. Nós não somos fruto do evolucionismo, né? Nós somos criação de Deus, somos criaturas de Deus, né? E Paulo está dizendo, nós fomos gerados, não temos nenhuma dúvida que Adão recebeu a vida de Deus, não foi da evolução, não foi um progresso aí. Agora, mas pastor, bater eu queria que a gente lesse Malaquias 2:10, que fica Malaquias bem mais 2:10. clara a coisa aí. Tá. Em seguida, a gente vai passar para o Henrico e depois para o Daniel, que tem... Veja se não é no âmbito da criação. Vamos lá. Malaquias 2:10. 2:10.
A pergunta de Malaquias. Ele faz a pergunta e ele assevera aqui: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Essas perguntas são retóricas. E ele está colocando o criar no mesmo patamar do ser pai. Ele diz: não temos todos nós um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? E aqui não está falando no âmbito de regeneração, está falando no âmbito de criação mesmo. Então, e condenando a deslealdade do povo como um todo. Então, aqui está sendo demonstrado uma filiação por criação. Eu não vejo nenhuma dificuldade em a gente entender que quem é. Isso é uma bênção, a gente ter um milagre da vida, uma criança que nasce, é Deus que é o autor daquilo. Então, ele é o pai daquilo. Ele é o pai da criação. Ele é o pai dos indivíduos. Naturalmente, vida biológica. Isso não é paternidade universal, mais uma vez, viu? Não estamos falando de universalismo, estamos falando de uma paternidade por criação, que dá uma filiação una, uma paternidade dupla, essa sim da salvação, porque criação e regeneração, e uma tríplice que dá herança, que vem para o Novo Testamento, e que nos afasta de estarmos preocupados com a lei, porque nós da igreja somos filhos maiores de idade, e não filhos menores de idade. Ok. Pastor Henrico, depois o Daniel. Então, tem mais um versículo aí que o pastor Evaldo não citou, que acredito que reforça essa questão aí, Deus como Pai. Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos. Pronto. Isso aí, meu irmão. Eu nem lembrava dele. O qual é sobre todos e age por meio de todos, e está em todos. Então, isso reforça eu, pastor Evaldo? Pai de todos, sim, no sentido global, ele é pai de toda a criação. Agora, claro que no âmbito de ele estar em todo, ele está na criação no sentido de que é a imanência de Deus. Então, quando a gente olha o indivíduo não crente, que ainda é imagem e semelhança de Deus, a gente enxerga Deus nesse indivíduo no sentido de que ele é a imagem e semelhança de Deus, ainda que essa imagem está prejudicada, ela não foi destruída, ela foi prejudicada, a imagem e semelhança de Deus no homem. Tanto que a Bíblia fala que a gente não deve amaldiçoar, Tiago fala isso, não devemos amaldiçoar o homem, que é a imagem de Deus. Então, ele está falando do todo. Então, essa imagem é por causa dessa filiação natural, mas não nos dá vida eterna. Só vai ter vida eterna quem receber a imagem do Filho, a nova imagem, que vem por regeneração, por uma nova criação, que está lá em Efésios também e em Colossenses. Complementando, então, se um católico chega para mim e fala, eu também sou filho de Deus. O senhor vai dizer, por criação, meu querido. Agora você é filho de Deus por parte do primeiro Adão. Agora você precisa ser filho de Deus por parte do segundo Adão, e vai te dar uma nova vida em Cristo. E aí você vai dizer, muito bem, você é filho de Deus, agora é filho de Deus por criação, vindo do Adão. Agora você precisa ser filho do segundo Adão. Essa explicação, né? Entendeu? Daniel. Eu só queria fazer uma pergunta, pastor Evaldo. Eu gostaria de saber se, neste caso de Salmo 82, nós podemos colocar nessa mesma situação, onde ele diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Aí ele está falando com os sacerdotes, né? Mas é interessante que esses sacerdotes aí, Jesus vai fazer a aplicação lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, usando esse texto, e diz que a Escritura não pode ser invalidada por conta desse texto. E ele está falando com eles também. A ideia de que vocês são filhos do Altíssimo, mas não estão correspondendo. Vocês estão procedendo de forma leviana. E então, ele vai trabalhar também essa questão. Está entendendo? Então, filhos do Altíssimo no sentido de uma filiação por criação, mas não aquela filiação
que eles precisam para ser salvos, que é a filiação Sim. de João 1:12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, essa filiação é por regeneração. Então, eu posso usar esse texto nesse mesmo argumento da filiação por criação. Sim, Tá? pode. Elias, a palavra está de volta com você, que o tempo acabou. Perfeito, perfeito. Acabou. Nossa, olha, realmente, ainda bem que vamos pegar esse livro na mão aí, pastor. Senão, né? Mas muito bom. Pastor Evaldo, muito obrigado. Deus lhe Mas é um abençoe. assunto, irmão Elias, que o irmão Bezerra está certo. É um assunto, pastor Bezerra está certo, é um assunto que precisa ainda ser digerido, porque é uma coisa que a gente precisa ainda ver, verificar, analisar, pontuar. Não é porque o pastor Evaldo está falando, não, viu? Nós somos falhos, mas só colocando o que a gente vê, mas é bom vocês fazerem como os bereanos, Sim. examinando Vamos a estudar esse vídeo, escritura. vamos estudar esse vídeo a semana toda aí. O irmão pode se preparar, porque aqui esse grupo a gente pergunta mesmo, a gente vai lá, a gente cutuca, coloca fogo, a gente coloca gasolina para pegar mais fogo ainda. O pastor Bezerra conhece, ele sabe como é que é, o pastor Ulisses também. Então a gente vai cutucando mesmo e perguntando e querendo saber tudo, né? Isso é muito legal. E outra coisa que eu sempre digo, pastor Evaldo, a gente não tem pressa, nós não temos pressa. Estamos em um assunto, se E vai aí ficar eu 2 semanas pergunto, nesse irmão assunto. Elias, pergunto ao Ah, senhor, ao pastor Ulisses, pastor Bezerra, se a gente pode continuar trabalhando o arrebatamento de hoje a 15, e de hoje a 8 é feriado. Então, a gente pode continuar? pode, Pode. E eu quero pode, avisar né? que naquela terça-feira, eu e o Sim, pastor pode. Ulisses vamos estar voltando de Curitiba na estrada, ou se chegarmos naquela noite, vamos estar um bagaço, porque a gente vai ter a conferência e depois nós vamos a Curitiba para a reunião, a não ser que as estradas estejam obstruídas e aí nós façamos a reunião online, porque tem eleição de diretoria. Então, se estiver liberadas as estradas, nós vamos a Curitiba na segunda, dormimos lá, temos a nossa eleição na terça e voltamos. Então, naquela terça, a gente não estaria com condições mentais de suportar o bombardeio. Mas pode continuar assim, então, de hoje a 15 dias. Tem mão Então, mas levantada lá? Como? eu não entendi. Tem Daniel. mão levantada? Ah, não. A irmã Cristina, você só não baixou sua mão ou você tem outra pergunta? Eu queria só, se vocês me permitem, né? A colocação, foi o Daniel que falou, como é que eu vou falar para um católico, porque ele é filho de Deus também? Então, tá tudo certo, mas foi interessante a colocação do pastor, Evaldo, porque diz em 1 Coríntios 15, 48, qual é o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxeram a imagem do terreno, criação, assim traremos a imagem do celestial, regeneração. Talvez, para a gente pensar. Não estou corroborando, estou apenas jogando para pensarmos. Tá bom? É muito sábio nessa situação. Eu vim do catolicismo, os meus pais eram extremamente católicos, então eu nunca entro com essa questão de filho do diabo e filho de Deus. É insensato fazer isso, né? Quando você trabalha a questão de Nicodemos, um grande líder religioso que não havia nascido de novo, e Jesus trabalha, então, assim, é, é muito ruim quando se pega esse caminho de querer crucificar a pessoa, desprezar a fé dele para impor a nossa. Isso é um caminho, para mim, na experiência, que vou completar 40 anos de ministério, é péssimo, né? Se você quer estragar um relacionamento, você pega esse caminho. Então, assim, mesmo lidando com um católico que tem certeza que é filho de Deus, eu não iria usar os argumentos que o pastor está usando. Mas eu também não iria usar os argumentos de que você é filho do diabo, porque está aqui, ó, 44, né, João 8, 44,
eu trabalharia a questão do novo nascimento pelo caminho de Nicodemos, para que o Espírito Santo pudesse levar para o lavar regenerador e renovador no Espírito Santo, ao invés de criar uma confusão na mente dele ou ser negativista com ele. Então, ao longo dos anos, eu tenho aprendido que esse é o melhor caminho para levar Cristo à pessoa. E depois que ele nasce de novo, realmente faz mais sentido. Eu não estou condenando o pastor Evaldo, não. Eu estou dizendo assim, nós temos poucas informações para tentar pegar esse caminho agora, já de imediato, né? E pastor Zé Bezerra, o que é interessante é o indivíduo não pegar essa argumentação para dizer, ó, já que eu sou filho de Deus, eu tenho direito ao céu, porque os judeus tentaram fazer isso com João Batista, querendo transportar isso para o campo espiritual. Aí João disse, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E quando ele chamou de filhos do diabo, ele chamou uma casta especial, pessoas que estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Então, Jesus foi agressivo, vamos dizer assim, com eles, no sentido de chamá-los de filhos do diabo, e realista, mas era no campo espiritual, não era no campo de criação, era no campo espiritual, tanto que Jesus disse, vocês querem agradar o pai de vocês com o pecado, essas coisas todas. Então, essa é uma questão bem interessante. Amém. Elias. Ok, então, reforçando, né, na semana que vem é feriado, dia 15 de novembro é feriado, nós voltaremos, se o Senhor permitir, e Jesus não voltar, no dia 22 de novembro estaremos de volta aqui, com a graça de Deus, estudando. Muito obrigado a todos que participaram aí. Obrigado. Pastor Evaldo. Obrigado, pastor Evaldo. O pastor Ulisses, os demais irmãos aí, não vou falar, são muita gente, então vou esquecer algum. Agradeço a todos. E eu vou pedir a oração final do pastor Dilson. Querido pastor Dilson aí, por favor, que faça a oração final para nós. Tá bom, pastor? Muito obrigado a todos. Elias, só um pedido aí de oração. Claro. Tem um colega de Caçapava, ele é irmão do pastor Ricardo, do Paraná. Sérgio, o nome dele. Ele tem psoríase e ele foi internado lá no hospital para tratamento e ele pegou uma bactéria e essa bactéria estava generalizada. Mas o pastor Ricardo foi hoje lá e ele deu uma ligeira melhorada. Então, orar pela saúde dele, a recuperação do Sérgio. Sérgio. O irmão Daniel depois coloca lá na na nossa lista, né, irmão Daniel? Sim, eu estou colocando. Irmão Perfeito. Sérgio. Pastor Dilson. Pastor Dilson. Graças te damos, Senhor, Criador dos céus e da terra, pela tua bondade, de mais um dia de vida que o Senhor nos proporcionou para louvor da tua glória. Graças te damos, Senhor, por esse tempo especial de estudo da tua palavra, pelos ricos ensinos, pois ela serve para nos orientar. Nos ajude a crescer a cada dia mais no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática o que estamos aprendendo e que o Senhor venha nos moldar a cada dia a imagem do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Pai, Amém. o Senhor venha nos dar sabedoria como os teus servos, como líderes da Igreja do Senhor, do ministério que o Senhor tem nos confiado ou que fazemos parte, para que possamos ajudar a tua igreja a ser edificada na graça, na verdade, no conhecimento do Senhor. Nos dê sempre coragem, Senhor, e intrepidez da tua palavra. Nos ajude a não nos acovardar com este evangelho que está sendo tão fácil, tão legalista, um evangelho sem tempero, um evangelho aqui da terra. Mas que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia, estar fundamentado nos santos princípios bíblicos. Que o Senhor esteja cuidando de nós, das nossas famílias, no restante
desta semana, que o Senhor venha sempre nos dar forças, nos dê saúde, Senhor Deus, para continuar a nossa caminhada. Nos dê uma boa noite de descanso para nos revigorar, para que o amanhã, se houver para qualquer um de nós, seja mais um dia para vivermos para o Senhor. Amém. Que abra os nossos corações, Senhor Deus, para a tua palavra, nos dê uma visão de mundo, nos ajude a ver o mundo como tu vês, Senhor, e nos ajude a amar essas almas perdidas que aí estão. E como o Senhor nos deu a graça, conceda graças a eles também. Nos use de uma forma poderosa. O Senhor esteja visitando cada um dos nossos familiares, nossa parentela, que ainda não te conhece. Nos usa, Senhor, para ser um instrumento de levar o santo evangelho a cada um deles. Pedimos Amém. pelo irmão Sérgio, pela a sua saúde, que foi acometido dessa enfermidade, dessa bactéria. Entregamos no teu altar, que o Senhor toque na vida dele nesta hora e que ele possa receber do Senhor a graça da cura física, Amém. se assim a tua santa e perfeita vontade. E oramos também, Senhor, pelos demais que estão enfermos, visite-os nesta hora, aqueles que estão enlutados, de todo consolo e conforto, e para aqueles que um dia serão diagnosticados, como temos tanto crescente do câncer e outras mazelas desta vida, que se qualquer um de nós formos acometido, ou os nossos queridos, que possamos confiar verdadeiramente na tua santa e perfeita vontade. Desde já pedimos por esta reunião que o pastor Bezerra e o pastor Ulisses terão aqui no Paraná, que o Senhor esteja os conduzindo em segurança, os trazendo, e toda a reunião seja para louvor da tua glória, todas as decisões. Abençoe para que as estradas não venham a estar obstruídas, que seja feita a tua santa e perfeita vontade. Amém. Entregamos também a nossa nação nas tuas mãos e que o Senhor venha cumprir, Senhor Deus, o teu querer, a tua santa e perfeita vontade. É verdade que, humanamente falando, nós ficamos chateados, preocupados, mas espiritualmente nós triunfamos, pois Amém. sabemos que tudo está acontecendo de acordo com o teu querer para cumprir os teus propósitos. E obrigado, Senhor, pois temos o privilégio de fazer parte desta geração, de ver diante dos nossos olhos o mundo sendo preparado para o período da tribulação. Fica conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Uma boa noite, meus irmãos, um forte abraço. Então, Deus pastor abençoe. Wilson, ainda não mandei não, viu? Mas vou enviar a partir de amanhã, eu estarei mandando o seu livro, viu? Sim, senhor. Gente, um abraço para todos aí. Obrigado, irmãos. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos. Prazer. Tchau, Cris. Boa Show de noite, bola, boa vai ser semana, essa nossa Rubens. reunião, Um hein? abraço, tchau. Tá bom. Muito bom. Bom, irmãos, boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Abraço, Daniel. Abraço. Boa noite para todos. Moedinho. Boa noite, Deus. Abraço, meu irmão. Um abraço. Amém. Prazer em ver. É um prazer meu. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Elias, Oi, pastor. ah, eu acho que você deveria, quer dizer, é um pensamento meu, né? Eu acho que você deveria tirar o nome do Mateus e o nome do Perseu do grupo, porque os dois eles não participam, e são eles que colocam mais coisas polêmicas. Então, se você tirar, você explica para o Perseu. Você tem condição de explicar. Se o Mateus me ligar, eu vou explicar para ele, Mateus, olha, cara, nós estamos tendo pessoas novas, nós estamos evitando ao máximo qualquer polêmica e nós estamos decididos a nos concentrar em escatologia.
né, o estudo da Escritura. Então, a gente evita, por exemplo, esses irmãos que estão chegando novos, é importante se concentrar. Eu não sei o que aconteceu, eu vou até pedir para o pastor Ulisses falar com o irmão da igreja dele que não tem vindo nas últimas reuniões, o Fernando, né, que estava bem interessado e tudo. Eu não sei o que aconteceu, eu vou pedir para o Ulisses verificar, né? Mas eu acho assim, é saudável mantermos o foco, entendeu? Eu acho que se mantermos o foco, só tem a somar com mais pessoas, entendeu? Nós já passamos por várias fases. O Márcio, por exemplo, o pastor se preparou para dar resposta às perguntas dele, né? E aí ele não apareceu, meu irmão, assim, não adianta ele chegar a próxima vez e querer polemizar de novo, entendeu? Não, para aí. Aí isso confunde a mente dos outros irmãos sobre o ensinamento, entendeu? Isso que eu acho que é importante a gente ter esse foco, né? Vamos ter novas pessoas? Vamos. Então, vamos manter o foco e aquilo que a gente já sabe que foi problema no passado, a gente pode se livrar, já que os caras não virão mesmo, cara. Entendeu? Só para postar coisa lá, não vale a pena, né? É isso mesmo, porque o nosso objetivo não é postagem, né, pastor? O Isso, grupo ele foi criado para avisos, para colocar coisas da escatologia, não isso. para ficar colocando coisas alheias, né? O nosso É. objetivo não é esse, né? Com relação a ele, hoje à tarde, você nem sabe, mas eu conversei com o Almir, eu falei, primo, o Almir falou comigo, eu falei, primo, não tinha tempo hoje, mas eu falei, amanhã eu vou falar com ele, no particular com ele, pedir para que ele não poste mais nada. Eu vou falar isso com ele. E vou também falar com ele, porque se ele não tem condições de entrar mais, eu falei com ele faz um mês, e aí ele operou, agora ele voltou para o trabalho, mas eu acho que ele não consegue entrar no horário. Então, eu vou falar para ele, olha, então, nós estamos fazendo uma limpa no grupo, eu vou tirar algumas pessoas, eu vou tirar você. Quando você estiver apto a voltar, eu te coloco de novo, Isso, né? perfeitamente. É isso aí. Eu acho que é a melhor coisa, Eu porque também acho. não faz sentido a gente ter pessoas no grupo que não participam, que não têm vindo à noite. E é aquilo que você falou, eu até convidei o Marcos, o amigo convidou aquele casal, e porque como nós estamos né, meio que começando uma nova fase, Isso, aham. então essas pessoas, eu entendo que é uma bênção para essas pessoas aprenderem, entendeu? Entrarem e aprenderem, né, pastor? É muito conhecimento, né? Que essas pessoas precisam aprender, né? Tá ótimo então, meu querido. Muito obrigado. Estou Ah, à disposição, viu? Pastor, o Zoom que a gente tem, quando você precisar usar, é só falar, porque ele pode usar o tempo que você quiser, o dia que você quiser. A gente pode programar, então você vai falar, vou usar tal dia, aí eu mando o link, você usa o tempo que você quiser para fazer as suas reuniões online, tá bom? agradeço aí, gente. Tá bom? Forte abraço. Até mais. Outro, boa noite. Tchau. O Marcão apagou. O Marcão acho que apagou ali. Não, eu tô aqui, mas eu estou tentando desligar que eu não consigo. Embaixo, a hora que eu sair aqui, aí você vai ver que você desliga aí, entendeu? Tá bom. Obrigado pela. Imagina, amanhã eu passo por aí te dou um toque, Marcão, do notebook, que é mais fácil para você. Tá bom. Tá joia. Tá bom? Tá bom. Boa noite, Elias. Boa noite, um abraço, Marcão.